Tá começando o primeiro Quem Joga, novo quadro do futebol interior em que a gente analisa todas as partidas que vão acontecer no dia, trazendo as principais informações e projetando o que pode acontecer nesses dois jogos, né, Will? É isso mesmo. Hoje já tivemos Copa do Mundo Feminina, ainda teremos Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América. Fortes emoções é o que nos aguardam com certeza. Hoje pela manhã tivemos Copa do Mundo Feminina, logo às 5 horas da manhã. A Colômbia, que está jogando um bolão, Will Castro, bateu a Jamaica e garantiu a classificação para as quartas de final com gol de Catalina Usme. E às 8 horas da manhã, o que rolou? Exatamente. Lembrando que esse jogo da Colômbia a gente já sabia que ia ser um jogo chato, a gente esperava já, né, a Jamaica, um time que apesar de ter marcado apenas um gol durante toda a Copa do Mundo, é um time que se defende muito bem. E às 8 horas da manhã, como você vinha dizendo muito bem, a França bateu o Marrocos, venceu por 4-0 em uma Copa do Mundo Feminina, onde aconteceram poucos gols nos jogos até aqui. 4-0 é uma verdadeira goleada. Fala aí, Edu. Uma goleada, a França que venceu o Brasil na fase de grupos e a Jamaica que conseguiu ali o 0-0, a Jamaica que é um time chatíssimo de enfrentar, mas a Colômbia que está jogando muito bem, conseguiu a vitória, fez o gol no começo do segundo tempo e garantiu a classificação para as quartas de final. Está aparecendo aí na tela agora os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo. Estão todos definidos, né? Exatamente, Will Castro. Fala pra gente então aí. Tá passando aí na tela para você todos os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo Feminina que já estão todos definidos. Vamos lá. Espanha e Holanda, Japão e Suécia, Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Muito bem, na Libertadores, confrontos das oitavas de final, os jogos da volta, Will Castro, começando às 7 horas da noite. No Maracanã, Fluminense e Argentinos Júnior se enfrentam, o jogo da ida foi 1-1 na Argentina e o Marcelo recebeu o cartão vermelho por aquele lance feio, hein, Will? Aquele lance. Exatamente. Um jogador recebeu um cartão vermelho muito discutível por alguns, apesar da gravidade da lesão do jogador do Argentino Júnior. Ele foi expulso porque a gente sabe que sem querer também é falta, né, Edu? Lembrando que o vencedor pode pegar Flamengo ou Olímpia na próxima fase. O Flamengo que venceu o Olímpia no jogo da ida, se garantir a vaga para as quartas de final, vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Argentinos, e aí a gente com a possibilidade de ver um Fla-Flu em quartas de final, hein, Will? Exatamente. Lembrando que Diogo Barbosa deve ser integrado ao elenco titular do Fluminense para essa partida. De resto, o mesmo time, além do Marcelo, né, que já estava expulso. Fala pra gente, Edu, quem é a provável escalação do Fluminense para essa partida? O Fluminense deve ir com o Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, Nino Felipe Melo, e aí a novidade, o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. O meio campo com André, Lima e Paulo Henrique Ganso. Na frente, o trio de ataque titular do Flusão deve ser John Arias, Keno pela esquerda e na frente o artilheiro Germán Cano. Lembrando que Ávalos, que é o grande destaque do Argentino Júnior na temporada, marcou 12 gols em 25 jogos, ainda tem presença incerta para a partida. Inclusive, né, marcou o gol no jogo de ida lá na Argentina, o gol de 1-0. Belíssimo gol. Belíssimo gol de voleio. É dúvida para esse jogo, mas na segunda-feira treinou normalmente com o time do Argentinos Júnior. Inclusive, Will, o campeonato argentino, a primeira fase já encerrou, então todos os times argentinos estão se preparando 100% para esses confrontos dos torneios continentais, é isso mesmo? Exatamente, no momento é a única competição que eles estão disputando. E o Fluminense e todos os outros times brasileiros têm que dividir as atenções para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Às 9 horas da noite, Atlético Paranaense e Bolívar na Arena da Baixada, e o Atlético tem uma missão difícil de reverter o placar de 3-1 no jogo de ida, né, Will? Exatamente. E isso está ficando cada vez mais difícil se a gente for pegar as estatísticas. O Atlético Paranaense já não vence há 3 jogos, Edu. Exatamente, o Atlético não vence há 3 jogos, são 2 empates e 1 derrota, inclusive na última rodada de Campeonato Brasileiro. Deixou o Santos empatar nos últimos minutos com um pênalti, o Marcos Leonardo foi lá e marcou. E o Bolívar, Will Castro, que tem aí 2 figuras conhecidas no futebol brasileiro, mais especificamente no estado de São Paulo, né, Will? Que beleza, vamos conversar sobre eles então. Bruno Sávio, bela passagem pelo Guarani, além de Patito Rodrigues, quem lembra dele? É isso mesmo, ele teve uma boa passagem pelo Santos alguns anos atrás. Jogou com Neymar e Cia. Vamos para o provável time do Atlético, então, com o retorno do zagueiro ídolo do torcedor Thiago Heleno. Vem com Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Esquivel compondo a linha de defesa.
No meio-campo, Eric, Fernandinho e Vidal, meio-campo de respeito, né, Will? E aí na frente, Canóbio, Vitor Roque, e aí a dúvida, Pablo ou Vitor Bueno? Fica a critério do treinador. Também às 9 horas, o Internacional recebe o campeão argentino River Plate. O jogo da ida no Monumental de Núñez foi 2-1 para os argentinos e o Inter tem a difícil missão de reverter o placar. Porém, o retrospecto recente do Clube Gaúcho não é muito legal. Já são 7 jogos sem vencer, sendo 4 deles no Beira-Rio. Desde que o Cudê assumiu, o Castro, nenhuma vitória. Exatamente. Vamos lembrar que o Cudê também já não vinha fazendo um grande trabalho no Atlético Mineiro, diversas escalações dos titulares muito discutíveis. E vamos combinar, né? Tem que fazer um belo trabalho no Inter, porque a torcida agora já está chiando. Exatamente, mais de 50 mil torcedores estarão presentes no estádio do Beira-Rio e o River Plate provavelmente deve repetir a escalação, mas o Inter deve ter uma pequena mudança, né, Will Castro? Exatamente, o Maurício deve entrar na vaga do Depena, muito devido à atuação do jovem jogador do Colorado contra o Corinthians, no empate por 2-2 no Beira-Rio, né? Vamos lembrar também que você disse que o Inter não vence há 7 jogos, sendo 4 deles em casa, mas o River também não está numa fase tão boa assim fora de casa não. Venceu apenas um de seus últimos 8 jogos longe de seu torcedor. Mais especificamente, né, na Libertadores, o River Plate estreou com uma derrota dura para o The Strongest na Bolívia, sempre é muito difícil jogar lá, e tomou uma sonora goleada no Maracanã quando enfrentou o Fluminense. Pegou o Fluminense no auge, né? Exato, o Fluminense estava no melhor momento da temporada, mas enfim. E aí finaliza os seus jogos fora de casa da fase de grupos com um empate diante do Sporting Cristal, ou seja, um retrospecto fora de casa não tão bom para um campeão argentino. Com o Will Castro, então, agora a provável escalação do Internacional para o jogo desta noite. Vai lá, Will. O Internacional deve ir a campo para enfrentar o River Plate com Rocher no gol. Bustos, Vitão, Mercado e René formam a linha defensiva. Johnny, Maurício, Arangues e Wanderson são os meias, com Alan Patrick e o craque Ener Valencia de centroavante. O Inter tem um bom time no papel, né, Will? Mas até agora parece que não conseguiu ainda engrenar, né? Encaixar essas peças, né? Exatamente. Com o Mano Menezes até chegou até alguns bons momentos, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas agora já não vemos mais esse crescimento do Inter, né? Não sei se é o caso de trocar de treinador, porque o Cudê acabou de chegar, mas é fato que o Inter precisa vencer se quiser ter a chance de levar algum título na temporada. Partindo agora para a Copa Sul-Americana, às 7 horas da noite, o Fortaleza recebe o Libertad no Castelão. No jogo da ida, no Paraguai, o Fortaleza venceu por 1-0 com gol de José Wellison. E vai receber agora o time que veio da Libertadores, é inclusive um visitante indigesto, né? O Will bateu aí o Atlético Mineiro, por exemplo, em Minas Gerais. Vai pegar o Fortaleza 100% em casa na Sul-Americana. Como é que foi o Fortaleza na fase de grupos da Sula, Will? Bom, fato importante que pesa a favor do Fortaleza nessa partida contra o Libertad é o fato de que o Fortaleza está 100% jogando em casa na Sul-Americana. Mas vamos lembrar que o Libertad, como você muito bem disse, é um visitante chatíssimo. Em sua única partida pela Copa Sul-Americana fora de casa, venceu o Tigre da Argentina pelo placar de 1-0. Muito bem, porém a fase do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, né, Will, não é das melhores. São 4 derrotas consecutivas e o time precisa voltar a jogar um bom futebol para garantir a classificação para as quartas de final da competição continental. O provável Fortaleza, Will Castro, vai lá. O provável Fortaleza para enfrentar o Libertad vai com João Ricardo no gol. Tinga, Brites, Titi e Bruno Pacheco formam a linha defensiva do Leão do Pici. Zé Wellison, Caio Alexandre e Pedro Augusto são os meias, com Iago Pikachu, Machuca e Lucero no ataque. Às 9 horas da noite, Defensa e Justiça enfrenta o Emelec no Estádio del Bosque, em La Plata. Né? O jogo da ida no Equador foi vitória para o Defensa por 2-1. E aí precisa somente empatar para carimbar a vaga na próxima fase. Às 9h30 da noite, o Corinthians volta a campo pela Copa Sul-Americana, onde fora de casa vai enfrentar o News Old Boys. A partida de ida foi vencida pelo Corinthians, placar de 2-1, e agora o Timão busca apenas um empate na volta. Mas vamos lembrar, né, Edu? Corinthians sem Roger Guedes e sem Renato Augusto. Pois é, o Corinthians vai desfalcado para o Colosso del Parque na cidade de Rosário enfrentar o News Old Boys numa fase também não tão boa.
O News Old Boys não vence há 4 partidas e dentro de casa há 5 partidas. E por outro lado, né, meu Castro, o Coringão vem numa boa fase aí, né? Invicto aí alguns jogos, né? Exatamente, o Corinthians está invicto a 9 jogos, somando todas as competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileirão, está vindo de uma boa fase, mas é fato que a falta do Roger Guedes tem feito diferença no elenco do Timão. Vale lembrar que o Timão também tem o desfalque de Matias Rojas, né? Que sofreu uma pancada no pé contra o Bahia, jogou apenas 2 jogos pelo Timão e a gente não sabe o que está acontecendo, quando que ele vai voltar para esse time titular do Coringão. Lembrando que para quem passar de fase, quem passar para as quartas de final, a premiação pela classificação será de $600 mil na cotação atual. Esse valor chega próximo a R$3 milhões. Uma graninha legal, né, Will? Uma ótima grana para um time em reconstrução como o Corinthians, um time que a gente sabe, né, tem muitas dívidas para pagar. Claro que a parte financeira atualmente é o mais importante para o Coringão. Como muitos sabem, o Corinthians tem usado as categorias de base para jogar a Copa Sul-Americana. Portanto, deve ir com um elenco mais misto, até para preservar alguns jogadores para o jogo de volta contra o São Paulo na Copa do Brasil. Portanto, o Timão deve ir a campo com Cássio no gol, Bruno Mendes improvisado na lateral direita com Gil e Murilo na zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda. Maicon é o primeiro volante com Fausto Vera mais avançado ou Juan Oliveira e Matheus Araújo na criação. Adson chega como ponta direita, Biro ou Wesley na ponta esquerda e Yuri Alberto é o centroavante. Falando agora das categorias de base, hoje tem Brasileirão Sub-17, 6ª rodada. Da primeira fase, o líder do grupo A, Corinthians, enfrenta às 15 horas na Fazendinha o Ceará, Will Castro. O Corinthians é o líder do grupo A, venceu 4 de suas 5 partidas na competição e na última rodada bateu o Cuiabá goleando por 6-0. Exatamente, o Ceará, que vem de uma campanha irregular, está nesse momento ocupando a 7ª colocação deste grupo. No grupo B, também às 15 horas, o São Paulo recebe o Santos em Cotia, traçando aí um clássico Sansão, Will Castro. Exatamente, o clássico Sansão que deve ter fortes emoções. A gente sabe como é para um time de base e jogar contra o São Paulo em Cotia, né? O São Paulo em Cotia é muito forte, acho que é indiscutível. São Paulo tem um retrospecto muito parecido com o Corinthians, são 4 vitórias em 5 jogos, sendo que o Santos tem 3 vitórias em 5 jogos, uma vitória a menos que Corinthians e São Paulo. Exatamente, é jogo de segundo contra terceiro, mas vale lembrar que na última rodada o São Paulo perdeu a primeira na competição por 2-1 para o Cruzeiro, enquanto o Santos vem de uma bela vitória sobre o Bahia pelo placar de 3-1. Às 19 horas, a bola vai rolar para a Ponte Preta na Copa Paulista, hein? Ponte que tem apenas um empate na competição, enfrenta o 15 de Piracicaba no Moisés Lucarelli, não é não, Edu? Exatamente, jogo de lanterna contra líder, Ponte Preta 4 derrotas e 1 empate, uma campanha vergonhosa na Copa Paulista. E o 15 com 4 vitórias e 1 empate, praticamente o inverso da Ponte Preta, invicto na competição, assim como os outros líderes, né, Will Castro, Mirassol e Portuguesa. Exatamente, Edu. Acho que todo mundo esperava mais da Ponte Preta nessa competição. Será que ainda dá para salvar? Tá difícil, hein? Beleza, pessoal? Esse foi o Quem Joga do dia de hoje, do dia 8 de agosto, nesta terça-feira. Esperamos que vocês tenham gostado e amanhã voltamos com o Quem Joga. Muito obrigado, pessoal. Esperamos vocês todos os dias no canal do Futebol Interior com o Quem Joga. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.